Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Começando aqui essa jornada de Semana Caldeira com muitos conteúdos muito legais que vão passar pelo Instituto Caldeira, e a gente tem um nome super de destaque no contexto empreendedor, que é o Bruno Nardon, que está à frente de uma série de iniciativas, né, que vem construindo uma trajetória, apesar de... Quantos anos, Bruno? 38. 38, cara super novo, e que eu queria começar justamente que tu te apresentasse, para além dos holofotes públicos, né? Cara, tu é engenheiro que virou um empreendedor. Como é que foi esse início de trajetória? Bom, eu me formei em engenharia mecânica na Unicamp e durante a própria faculdade eu já não sabia se eu queria trabalhar com engenharia. Então surgiu uma oportunidade de fazer um duplo diploma fora, que eu ganhei uma bolsa lá na faculdade, fui. E lá, durante a faculdade, que era uma engenharia mais generalista, eu vi que talvez não era nem engenharia mecânica, nem nenhuma outra engenharia que eu queria fazer. Falei, deixa eu tentar, de fato, testar se eu quero ser engenheiro ou não. Fui trabalhar na Airbus como estagiário, tranquei um ano de faculdade. Trabalhei como engenheiro de de manufatura lá, ajudando a montar uma parte do avião. Mesmo, engenharia, montando, tipo, no chão de fábrica, de avião. Foi legal pra caramba, adorei. E eu tentei entender, cara, por que eu tô gostando de fazer esse estágio? É por causa do trabalho, o que é, né? Eu sempre busquei muito entender a causa raiz do porque eu gosto ou não gosto das coisas. E eu entendi que eu gostei daquele estágio porque tinha começo, meio e fim, era um projeto, o time era legal e as coisas que eu fazia de fato tinham impacto. E daí na hora que eu olhei de uma amplitude maior, eu falei, tá, eu gostei disso. Será que é tudo que eu quero continuar fazendo isso pro resto da vida? Putz, será que se eu tiver um trabalho de engenheiro de supply chain vai ser tão legal quanto? Sim. Deixa eu aproveitar que eu tô como estagiário para testar e errar, porque o meu custo de oportunidade é muito baixo. Eu fui para Alemanha ainda pela Airbus, né? O meu chefe me recomendou para um outro cara lá que era amigo dele. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 21 para 22. Caraca, baita experiência. Daí eu fui para Alemanha e odiei o meu estágio na Alemanha. Exatamente por causa disso, não era um projeto de começo, meio e fim, o time não era tão unido, o chefe era ruim, cara, era tudo oposto do que foi o primeiro. Eu falei, poxa, talvez engenharia não seja meu negócio, ainda mais uma empresa grande, que cara, eu ser o cara lá no topo vai demorar 20, 30, 40 anos, eu tenho um pouco mais de pressa, não para ser o cara lá de cima, mas uma inquietação. Mas para fazer coisas que de fato eu vejo o impacto delas. Sim. E não ser o pequenininho ali, que tudo bem, tem gente que gosta, eu não gostava. Daí eu voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, fui trabalhar em consultoria para experimentar. Falei, putz, deixa eu descobrir primeiro o que eu não gosto para saber o que eu gosto. E daí, na primeira, trabalhei em consultoria, daí, cara, mesma coisa, projetos que eu adorei por causa do chefe, projetos que eu odiei por causa do chefe. Falei, cara, eu tô vendo que eu só vou de fato conseguir fazer algo se eu tiver a minha própria empresa. Daí eu comecei em paralelo a consultoria a montar meu primeiro negócio, que deu errado. E buscando dinheiro para esse negócio, eu acabei num fundo de investimento, chama Rocket Internet. Só um parênteses antes. Sobre a engenharia, o que ficou? O que é o teu insight, assim, do... O que tu trouxe da engenharia? O que tu entende? Cara, engenharia para mim foi uma grande lição de vida de aprender a aprender, né? Então, quando você está numa faculdade pública grande... os professores tipicamente são pesquisadores, não são professores de profissão. Então, muitos deles estão dando aula só porque eles têm que dar aula para poder ter a pesquisa científica que paga o salário deles e que dá mais dinheiro para eles. Então, os professores... Tem muitos professores muito bons, tem professores ruins. Então, você acaba tendo que se virar. Então, eu aprendi a me virar. A engenharia é o lugar para você se virar, porque são muitos problemas muito complexos, você tem que dividir em problemas menores para conseguir resolver cada um dos problemas menores. Na hora que você consegue resolver o menor, cada um deles juntos consegue resolver o problema maior. Então, para mim, engenharia me deu toda essa base crítica, racional, analítica que eu uso e carrego para o resto da minha vida. Tu é um cara que tu te considera um cara racional, analítico ou emoção e visão? Racional, analítico, mas toda essa base me ajuda a construir a visão, a estratégia, a ponderar as coisas e ter uma visão muito mais de longo prazo. Bom, mas daí, aí tu voltou pro Brasil? Isso, voltei pro Brasil, fiz essa minha primeira empresa que não deu certo, que era uma empresa que conectava professor com aluno, daí não deu certo, fui tentar buscar dinheiro para ela. Bati no suporte de algumas pessoas que eu não conhecia, me indicaram lá a Rocket Internet, que estava vindo pro Brasil. E foi o teu primeiro processo de fundraising, vamos dizer assim, nessa época? Cara, na verdade, sim e não, porque eu estava trabalhando ainda na consultoria e esse negócio eu estava fazendo tipo das 9 da manhã a 1 da manhã, das 9 da noite a 1 da manhã e fim de semana. Entendi. E daí eu coloquei no ar e tive a primeira grande aprendizado de empreender, né? O Excel aceita qualquer coisa. Sim. Sair pra rua. E a realidade é totalmente diferente do seu plano. Errei por 100 vezes o meu plano de negócio, então eu preciso de 100 vezes mais dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu tinha guardado da bolsa e do dia a dia, falei, não vai dar,
vamos ver se eu consigo dinheiro. E daí fui conversando com um, com outro, me levaram para a Rocket Internet, fui lá conversar, os caras falaram que o meu projeto era muito ruim, só que eles gostaram de mim, me convidaram para trabalhar lá, e que se eu trabalhasse lá eu ia aprender tudo que eu precisava para depois voltar e tocar meu projeto. Perfeito. Falei, cara, beleza, né? Se eu não tiver um salário muito pior do que o que eu tenho hoje, estamos dentro. Eles me convidaram, 3 meses eu fiquei trabalhando lá no fundo e depois entrei para dentro da Canoe como um dos líderes, com outros 2 líderes, e daí foi a história aí da Canoe de muito sucesso. Conta para a comunidade aqui do Caldeira, assim, um pouco da Canoe, como é que foi essa trajetória, quanto tempo durou, enfim. Cara, a Canoe começou no fim de 2011, a gente vendeu ela no começo de 2015, meio de 2015 para a Dafit. Foi um baita case de sucesso, a gente tirou a empresa do zero, chegamos ali a mais ou menos umas 400 pessoas no escritório, mais ou menos umas 200, 300 pessoas no centro de distribuição, a um faturamento de algumas centenas de milhões de reais, quase meio bi de faturamento, dando lucro desde o segundo ano. Foi um e-commerce focado em artigos esportivos e roupas voltados para o público masculino jovem. E a Dafit comprou a gente muito com essa visão de que eles eram uma vez e pouco maior do que a gente, né? Quase 2 vezes o nosso faturamento. Mas davam prejuízo. E eles falaram, pô, os caras estão dando lucro, se a gente juntar e eles ajudarem a gente a dar lucro, putz, a gente pode criar aqui um grupo maior. E esse grupo também, que tinha como a Rocket como investidor, juntou num grupo maior global, que a ideia era fazer um IPO que foi feito depois lá na Alemanha. Então, para a gente também fazia sentido fechar esse ciclo, né, com começo, meio e fim, de fazer essa venda, ajudar esse novo grupo a ficar maior e fazer um IPO que seria um momento de liquidez para a gente. E como é que foi assim, a experiência do processo de venda, se tu pudesse trazer, porque tu já tinha participado de uma jornada assim tão concreta de vender um negócio para uma outra companhia? No nosso caso, na verdade, foi muito específico, porque a gente tinha um investidor que era a Rocket, que era majoritário na companhia, que eles também eram investidores da Dafit, não eram os únicos investidores, mas eram um investidor relevante. Então, quando eles faziam análise de portfólio e olhando em questão de análise de risco, principalmente Brasil, eles entenderam que eles tinham um ativo que era grande, mas que era não lucrativo, né, que perdia dinheiro, e um ativo que era menor, mas que dava dinheiro, e que se juntasse os dois e aplicasse as coisas que a gente fazia em um no outro, provavelmente esse novo grupo tinha uma tendência muito maior de ser maior em receita e também ter lucratividade. Então, o processo de venda foi um processo muito mais simples, porque a Rocket, que tinha... Sim, tinha uma busca de sinergia. Busca de sinergia, e tinham a maioria, né, eram majoritários. No fim do dia não tinha muito o que a gente decidir, resistência ou não. Era muito mais, faz sentido? Sim. Vai ser um bom trabalho? Vai ser uma boa junção? A gente podia falar, não queremos. Sim. Podem levar o negócio e a gente sai do business, entendeu? E vai aí fazer tu outras seguiu coisas. no negócio? Eu segui por 2 anos, tiveram sócios que seguiram por 3, 4 anos, mas eu segui por 2 anos. E essa trajetória porque daí tu continuou sócio ou virou de fato executivo do processo? A gente teve uma saída pequena, né, naquela hora, e o resto a gente passou para esse grupo maior, com o earnout também, e eu continuei sócio da operação, mas daí eu saí de não ser CLT e virei CLT, porque nesse novo grupo maior, como a gente não foi quem ficou comandando, a gente virou CLT nesse novo grupo. E esse choque de cultura, assim, tem algum insight que tu traz dessa época? Porque a gente escuta aqui muito das startups que às vezes passam por aquisições, enfim, contextos diferentes, mas cara... Não tem, cara, né? Assim, eram culturas totalmente diferentes, né? A Canoe com seus prós e contras e a Dafit com seus prós e contras. A Canoe, a gente teve muito pouco funding, muito pouco dinheiro para começar o negócio, e rapidamente a gente fez desse muito pouco, muito. Perfeito. Então a gente conseguiu rapidamente ficar eficiente, chegar no break-even, chegar na lucratividade e seguir o caminho com as próprias pernas. A Dafit, ela surgiu um ano e meio, 2 antes da Canoe, e ela veio do momento onde eles fizeram muito fundraising, eles levantaram muito dinheiro, então eles aprenderam a criar uma marca muito bem, escalar muito, só que eles não tinham entendido muito bem como as alavancas do e-commerce funcionam, né? Perfeito. Como compras é muito importante, como marketing conecta com compras, como pricing, toda a parte de precificação, de gestão de campanha, toda, né? Gestão de preço, e essa conexão entre marketing e comercial no e-commerce é muito importante, no varejo como um todo, né? Como você
gerencia as coisas pelo fluxo de caixa, porque eles não eram cobrados por isso. Perfeito. Eles eram cobrados por crescimento. E a gente, no começo da Canoe, quase quebrou. Então, como a gente quase quebrou, a gente teve que fazer meio que um turnaround interno das cagadas que a gente fez. Sim. E começou a otimizar por fluxo de caixa. Então, não é que um fazia melhor que o outro, era que os objetivos e os contextos eram diferentes entre as companhias. Então, a cultura que se criou em uma versus a cultura que se criou em outra era diferente. Uma era a cultura de crescimento, não importa o quê, então a eficiência não era tão cobrada, e na hora que você chega num tamanho grande para você fazer um turnaround da companhia, de dentro para fora, sendo que você nunca ligou para a eficiência, é muito difícil. E a gente veio de uma outra pegada, de muita eficiência com crescimento. Perfeito. Né? Então, crescimento com eficiência, mas o crescimento menor, mas com eficiência, porque se a gente tivesse o crescimento a qualquer custo, a gente estaria do tamanho deles também. Então, essa junção foi muito positiva. Agora, o clash de culturas foi gigantesco. Logicamente que toda a parte sênior, né, dos dois times, os fundadores dos dois times, a gente tinha muito contato e, cara, ficou muito claro o que cada um faz, qual que era o papel de cada um nessa nova companhia. Os alemães da FIT, né, que foram quem trouxeram, quem fundaram aqui no Brasil, continuaram liderando, a gente continuou como VP, então logo abaixo deles, mas com muita liberdade para fazer as coisas acontecerem, tanto é que 1 ano e pouco depois o negócio já virou para positivo o negócio inteiro, né? A Tricai também veio no jogo, então os fundadores da Tricai, o Wilson, a Juliana, o Caio, o Bruno, todos eles vieram também ajudar a gente foi dividindo as posições dentro da companhia para daí sim esse negócio. E deixa eu te perguntar, eu vou puxar Mas teve um clash grande de cultura, sim. E aí, qual o papel da governança nessa organização, né? Porque eu vejo que no G4 vocês falam muito sobre governança, né? Como de fato um dos pontos substanciais, né? Imprescindíveis para que o negócio funcione, né? Como é que de alguma maneira tem aprendizados nesse período que tu carrega? Como é que... Cara, assim, eu acho que a primeira coisa é que os incentivos e interesses de longo prazo de todo mundo da liderança tem que estar muito bem alinhado. E que para a gente, naquele momento, foi alinhado e teve um alinhamento também de escopo de trabalho. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente acertou muito no alinhamento de médio e longo prazo e acertou nos escopos, né? Então, você vai cuidar disso porque você é muito bom nisso, você vai cuidar daquilo porque você é muito bom naquilo, você vai cuidar disso porque você é muito bom daquilo. Agora, o escopo foi bem acertado. Porém, eu acho que talvez um erro que foi cometido é o seguinte: entender que tem pessoas que têm uma potência maior para não ter um trabalho de especialista, então um trabalho mais generalista. E tem outras pessoas que têm o trabalho de especialista melhor. Tipicamente o fundador ele é uma pessoa muito mais generalista, ele acaba cobrindo mais tópicos com menos profundidade, só que ele acaba tendo qualidades de montar bons times, então trazer as pessoas certas para o lugar certo, para a hora certa, colocar os processos que precisam para aquele lugar, entender o que precisa ser automatizado ou não, e colocar um sucessor para que ele se torne dispensável para aquela posição, porque ele já montou o time que vai fazer esse negócio lá no curto, médio prazo, para que ele possa olhar para o longo prazo. Então eu sempre tive essa mentalidade, o meu sócio Bruno, outro sócio Luiz, que era da Canoe também, mais alguns outros sócios também tinham essa mentalidade. E quando a gente entrou lá dentro, a gente chegou com esse ponto. Cara, essa é a minha missão agora, meus próximos 6 meses a 1 ano, eu vou resolver esse pepino aqui. Resolvi? Vamos pro próximo. Resolvi? Vamos pro próximo. Resolvi? Vamos pro próximo. E quando você resolve um, vai pro próximo, resolve outro, vai pro próximo, dependendo do tamanho da empresa, talvez não tenha o próximo. Exatamente. E daí cabe a cada um entender, putz, será que o meu futuro é aqui ou não é aqui? E para mim foi um lance de, putz, o meu futuro não é aqui. Porque a empresa já chegou numa maturidade que não tem muito espaço em cima, também o entendimento da galera que está em cima talvez não seja um entendimento de que essa qualidade é o que a gente precisa para a companhia, respeito pra caramba, não sou eu que estou liderando, quando a gente vendeu a empresa a gente tinha esse entendimento. Dado isso, eu vou seguir minha vida, né, e testar outras coisas. E aí saiu... E daí eu saí do dia a dia do negócio. E esse momento de... Porque isso exige um grau de maturidade também muito grande, né? No que diz respeito a... Cara, chegou no meu limite. Porque, de certa maneira, tu vinha de uma trajetória super bem sucedida, né? Construiu um negócio, vende um negócio, junta. Então, o que tu busca, só para fazer um gancho aqui para os empreendedores, quais são as tuas ferramentas de alguma maneira de exercício de reflexão sobre a tua carreira, sobre a tua vida, alinhamentos tanto de equilíbrios, né, mas de alguma maneira de momentos, né? Cara, eu tenho 2 coisas que eu olho, 3 coisas que eu olho muito. Primeira coisa, eu tenho muito claro como eu quero estar com 95 anos, esse exercício eu faço desde 20 anos de idade, eu acabei fazendo, não lendo nada, mas, cara, um momento de reflexão quando eu estava
morando fora do Brasil, que eu tava nesses momentos, sabe, putz, beleza, fiz engenharia, mas eu vou trabalhar com isso. Será que é isso que eu quero da vida? E você nunca vai saber o que você quer, mas é muito mais fácil você saber o que você não quer. Não quer, exato. Só que para você saber o que você não quer, você precisa pelo menos ter uma visão de futuro. E quando eu era mais jovem, com 20 anos, eu me olhava, cara, 95 anos, como que eu quero estar? Cara, como que eu quero estar em questão de saúde? Como eu quero estar em questão de família? Como eu quero estar em questão de trabalho, dinheiro? Animal. E tendo essa visão, né, conseguir imaginar eu com 95 anos, faz com que eu pense, tá, com 70 eu tenho que estar como? E com 50? E com 30? E agora com 20? O que eu tenho que fazer nos próximos 3, 5 anos para aquela visão de 95 anos que eu consiga chegar o mais rápido dela, o que mais rápido ela se concretize, né? Então, sempre meio que guiei a minha vida desse jeito. Logicamente que a cada 3, 5 anos que faz você... a revisão do planejamento. Você faz a revisão e você fala, putz, talvez não seja esse norte, talvez seja 10 para a direita, 10 graus para a esquerda. Perfeito. Dificilmente vai ser 90 graus ou 180, a não ser que algo muito disruptivo aconteceu na tua vida, que te marcou, que daí talvez você, putz, mude o plano muito. Mas esse é um exercício que eu sempre fiz de visualização, que me ajudou muito em todas as etapas da minha vida, principalmente para ter a disciplina de falar não para muitas coisas no curto prazo, para eu sempre pensar no longo prazo. Porque, cara, eu ia te provocar nesse ponto. Tu tem essa disciplina desde sempre de dizer cara, não? Tenho. Pra quem não sabe, a gente convidou o Nardon 1000 vezes antes dele vir aqui, então ele já tinha dito 1000 vezes não pra gente, e agora ele caiu aqui, trouxeram ele à força, né? Exatamente. Mas, obrigado, Marciano. Exatamente, o Marciano fica nos devendo essa. Mas essa disciplina pra ti é um negócio que tu carrega desde sempre. Cara, uma disciplina que, assim, a gente tem uma coisa que é limitada, que é o tempo, né, cara? O tempo é o tempo, não volta atrás do tempo. Então, você tem que saber muito bem o foco que você vai dar do seu tempo, e é fácil falar não para coisa ruim, não que seja ruim. Perfeito. Longe disso, mas o difícil é discernir entre o bom e o ótimo. Foco, né? Exato. O bom e o ótimo que é difícil. E aqui para mim sempre foi uma oportunidade boa de vir, mas nunca encaixou na minha agenda nesses últimos 3 anos por N motivos. E agora que encaixou, eu falei, pô, vou ir, vai ser muito legal. E tá sendo muito legal, tô impressionado aqui com o Instituto Caldeira, é um negócio que todo mundo falava. Então, cara, é sensacional o que eles têm lá, mas eu nunca tinha conseguido tangibilizar, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho é um negócio que chama de fear setting, que é setar o medo. O que de pior pode acontecer se eu tomar essa decisão? Cara, e muitas vezes quando você está na dúvida de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, normalmente são decisões irreversíveis, né? Que eu falo que você tem 2 tipos de decisão, a reversível e a não reversível. A reversível, cara, é mais fácil você tomar uma decisão rápida, testar e ir melhorando ao longo do caminho. Então é teste, erro, melhora. Porque é reversível. Se der problema, você sabe voltar para trás. Ajuda. E tem a irreversível. A irreversível é, você tomou, dificilmente você vai conseguir voltar para trás. Então, putz, vou lá e vou investir tantos milhões de reais para fazer o Instituto Caldeira. Tá tomada a decisão, o dinheiro tá levantado, eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. Perfeito. Não dá para eu voltar para trás agora, entendeu? Então, eu costumo muito fazer o fear setting. O fear setting é setar o medo. Cara, o que de pior pode acontecer? E se esse pior acontecer, qual é o meu plano na hora que eu estiver lá, agora que eu tô calmo, para reagir a esse problema? O que eu vou fazer? 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 Porque daí eu sei que se esse problema acontecer, eu já sei como reagir. E eu não preciso ficar ansioso porque eu já me preparei para esse momento. E do outro lado, do fear setting, e o que de melhor pode acontecer se tudo der certo? Então você tem os extremos da decisão e você fala, não vai acontecer nem aqui nem aqui, vai acontecer algo no meio. Perfeito. Esse algo no meio tá bom para mim? Se tiver bom, vai, faz. Não fica com medo, mas você precisa estar preparado caso o pior aconteça. Então, tipicamente, cara, essas são as 2 coisas que eu levo muito. E te provocar nesse aspecto do fear setting é tomar risco. Tu é uma pessoa que toma risco. Calculado. Sim, mas toma risco. Toma o risco. Calculado. Cara, assim, muitas vezes as pessoas olham para o empreendedor, olham para alguém que está numa posição de destaque ou que teve um negócio que tem sucesso, e muitas vezes acham que essa pessoa só tomou risco e por ela ter tomado risco, ela está onde ela está. Na verdade, a maioria dos riscos que ela tomou foram calculados, dentro do que podia ser calculado. Quem toma risco por tomar risco, tipicamente morre. Porque toma riscos que não são reversíveis. E que daí são riscos que vão quebrar a empresa, que vão quebrar a pessoa na PF e assim por diante. Então, cara, tomar risco faz parte do negócio. Ser ousado faz parte do negócio. Senão você nunca vai atingir nada que tenha valor ou que tenha, cara, amplitude ou que seja uma grande realização. Você precisa sonhar, você precisa ter a visão.
Mas para você chegar lá, você vai ter que tomar decisões difíceis. Para você tomar decisões difíceis, você vai ter que se manter no foco, falar não para um monte de coisa para conseguir trilhar esse caminho. E deixa eu te perguntar uma coisa fora do eixo, assim, mas e o esporte na tua vida, cara? Porque eu sei que é relevante. Para quem não sabe, o cara acabou de fazer um meia maratona, meio Ironman. Meio maratona Ironman. Parece meia maratona é fácil, né? Assim, mas... Foi a última coisa que eu fiz, então, né? Mas foi 1.9 1.900 metros nadando, 90 km de bike e 21.1 E quilômetros qual é o correndo. papel do esporte na tua trajetória? Sempre teve muito Cara, presente? Então, a minha vida, eu falo que eu sempre fui viciado. Sim. Né? Então, quando eu era moleque ali, dos 6 aos 14, 15 anos, eu fui viciado em esporte. Então, sempre nadei, fazia judô, jogava bola, mas natação sempre foi o meu forte. Eu era viciado em natação, cara. Eu chegava no clube 1h30, até às 4 da tarde eu estava treinando, das 2 até as 4, 4h30 da tarde eu estava treinando. Segunda, quarta e sexta ainda fazia judô. Cara, então assim, esporte foi um vício para mim por muito tempo. E com 15 para 16, eu transferi esse vício do esporte para o vício do estudo, que eu queria passar na faculdade. Sou de uma cidade interior, Assis. Estudei num colégio particular bom lá da cidade, mas, cara, uma cidade de 100 mil habitantes, quando se compara com qualquer cidade grande, né? Sim. É um colégiozinho. Então, eu fiquei viciado em estudos, passei na faculdade boa. Daí, durante a faculdade, eu estudei muito, porque eu queria ser um bom aluno, queria aprender, e foi o que fez eu conseguir a bolsa para estudar na França, com a bolsa francesa, nem brasileira ainda. E daí, depois desse meu vício de estudo, eu viciei em trabalho. Então, eu fui usando essa força, essa dedicação, esse foco que eu tinha no esporte. Obsessão do bem. Né? E eu fui mudando de lugar. No esporte, estudo, no trabalho, até meu primeiro filho nascer. O Gustavo, hoje tem 6 anos. E 7 anos atrás, quando eu descobri com a minha esposa, quando a gente descobriu que ela estava grávida, a gente já namorava, já fazia tempo, estava noiva, mas não era algo que a gente estava esperando para aquele momento, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu estava ali no momento de RAP, né, eu já estava... Vivendo uma loucura, eu saí da FIT e trouxe a RAP aqui para o Brasil, fiquei ali liderando por quase 3 anos o negócio. E, cara, eu tava numa loucura de expandir RAP para mais de 40 cidades, sair de 0 para 1.000 e tantos colaboradores no Brasil, sair de 0 pedidos para alguns milhões de pedidos e, cara, fim de semana é o momento que mais gente faz pedido. Sim, era o momento... E era o momento que eu trabalhava intensamente. Então, cara, construindo a empresa, crescendo rápido, é o que eu chamo de trabalho 007. Meia-noite a meia-noite, 7 dias por semana. Muito bom. E esse era meu foco, meu objetivo, que quando eu olhava para 95 anos, eu falava, eu preciso ter essa grana. Sim, resolver. Para resolver a vida, né? Já tinha acertado na Canu, já tinha acertado em outros negócios, mas falei, vamos mais uma. O de hoje é o grande negócio, né? Sempre vai ser o de hoje é o grande negócio, né? E eu coloquei toda essa obsessão que eu tinha, esse vício que eu tinha no trabalho. Só que o trabalho é um vício que é respeitado, o esporte é um vício que não é mal visto na nossa sociedade. Se você faz muito esporte, isso não é mal visto. Se você trabalha muito, hoje é mais mal visto, mas não é tão mal visto. Se você estuda muito, não é mal visto, mas é um vício. É um vício. E todo vício é um problema. Perfeito. O vício do álcool é um problema, o vício em drogas é um problema, esse vício também é um problema. Perfeito. Porque não existe equilíbrio. Você coloca todo o resto de lado só para isso. E tá tudo bem, eu entendo. I have been there, eu estive lá. E depois que a gente recebeu a notícia que a minha esposa estava grávida, a minha cabeça virou uma chave. Porque nos meus milestones, naquelas etapas de como eu queria estar, eu quero ser um bom pai aquilo também. Antecipou. E a visão idealizada que eu tinha como pai é que eu queria ter tempo para estar com meus filhos. E depois que meu filho nasceu, eu ainda estava trabalhando numa intensidade que eu não tinha esse tempo. E daí eu comecei a mudar um pouco a minha visão para readequar o rumo. E tá tudo bem, porque de lá para cá, eu aprendi a ser mais equilibrado. Em todo esse momento que eu viciei no estudo, que eu viciei no trabalho, eu abri mão da saúde. E, cara, eu cheguei a pesar quase 90 quilos. É mesmo? Nossa, eu te mostro foto. Hoje eu tô com 75. Só que, putz, quando eu tava, sei lá, na faculdade, eu tinha 65. Daí, putz, quando eu comecei na faculdade, saí da faculdade com 72, 74, que é mais ou menos, né, 74, mais ou menos que eu tô pesando hoje, só que mais forte, então não parecia, né, que eu tava gordinho. E daí, cara, só desandou. Cara, estresse pra caramba, trabalho pra caramba, descontava na comida,
né? Que, cara, é o jeito que quando você não tem maturidade, você acaba achando válvulas de escape para o estresse que você está sentindo. E sem conhecimento, sem mentoria, e, cara, achando que eu estava certo em tudo e que aquele era o único jeito de fazer algo, o único jeito para chegar a Roma, eu fui naquilo obsessivamente. E daí, nesse momento que o meu filho nasceu, daí minha esposa, muito sábia, Amanda, te amo, beijo pra você. Ela é aqui de Venâncio Aires, é daqui da terra, né? Da terra. Gaúcha, braba, braba demais, braba no sentido bom, não de brava. É brabo dos paulistas. É brabo dos paulistas. É braba. Braba, né? Ela pegou um personal pra gente e falou, pô, né? Agora vai começar. Você precisa voltar a fazer exercício, que, pô, a gente tem filho, a gente tem que viver mais, a gente tem que ver nossos netos. E comecei a equilibrar um pouco mais, isso também fez eu tomar algumas atitudes, sair um pouco mais do tático, operacional da RAP para uma posição mais de estratégia. Foi mais ou menos no momento que a gente começou a abrir o G4, então comecei a sair ali um pouco do dia a dia e fiz essa transição da RAP para o G4, que era o momento que eu comecei a ter... Hoje você tá com quantos filhos? Tô com 3 filhos. 3 filhos, é de 6? 6, 3 e 1 ano. Gustavo, Caio e a Marina. Eu tenho um de 6... Eu tenho um de 3 e um de 5 meses. Aí, ó. Então estamos fazendo a nossa parte aí. Menino, ó. Menina? Só menino, cara. Só menino? Então vai ter que ter o quarto, filho. Não, vamos com calma. Senão vai desequilibrar pro outro lado. Mas daí só terminando aqui, cara. Então o esporte retomou nessa nova fase. Deu, voltar a fazer esporte. Porque até os 16, 17 eu ainda fazia muito. Eu fiquei ali quase 20 anos. Eu fiquei até os 31, parado. E daí voltei, mas voltei fazendo musculação, só voltando a ficar ativo, né? E daí, nesses últimos anos que a gente começou a conseguir acertar G4, comecei a sair de coisas que não agregavam tanto valor na minha vida, comecei a focar, começou a me sobrar mais tempo e eu entendi que o esporte era algo importante para minha saúde também, né? E quando, de novo, olhando pro longo prazo, eu lembrei, 95 anos, eu quero estar velho bem. Preciso ter músculo, preciso estar enxuto, porque senão eu não vou viver até os 95 anos, né? E daí, agora, eu falo que eu tô viciado em aposta. E não é bet, não. Apostando contigo mesmo. Apostando com os meus amigos para eu fazer algumas provas. Então, o Thales foi o primeiro que me desafiou a fazendo uma aposta, eu tinha voltado a treinar em 2022, tinha voltado a treinar mais, daí a gente estava num churrasco, num evento com os amigos lá perto de São Paulo, daí eu estava falando sobre triatlo, tinha um amigo nosso que já tinha feito vários olímpicos, meio Ironman, ia fazer um Ironman, eu falei, porra, cara, eu acho que amanhã eu consigo fazer um olímpico, um triatlo olímpico, né, que é 1.500 nadando, 40 de bike e 10 correndo. Daí o Thales estava do lado e falou, duvido, aposto tantos R$1.000 com você que você não faz. Eu falei, eu faço, só que eu faço em menos desse tempo. Daí ele falou, fechado. E aí tu te botou pra... E daí no outro dia eu fiz. Não tinha bicicleta, achei a bicicleta pra fazer. Cara, foi uma loucura. Ganhou o dia? Ganhei. Gênio. E isso foi o que me levou a voltar a treinar mais sério. Depois disso. Quebrou a inércia ali. Daí eu comecei a treinar mais, então obrigado, meu querido sócio, que me tirou da inércia. E daí um amigão nosso, o Denis Wang, que também é mentor lá no G4, começou também a treinar, eu provoquei ele pra gente começar a treinar junto. Daí a gente começou a treinar junto, só que eu não coloquei nenhuma prova, né? Então eu não treinava sério. E daí a prova é fundamental. Você ter a meta é fundamental, tanto na empresa quanto na pessoa física. E daí foi quando eu coloquei essa meta e o Denis apostou comigo de eu fazer um meio Ironman agora, em setembro de 24. Porque assim, cara, a meta, ela não pode ser fácil o suficiente que você consiga ir lá e fazer como se fosse um olímpico, como eu fiz do nada. Cara, morri, fiz em 4 horas e pouco. Sim. Tipo, uma loucura, hoje eu faço em metade do tempo. Mas terminei, né? Quase morrendo, mas terminei. Não pode ser muito desafiadora no sentido de que você fala, cara, é impossível, nem vou me comprometer com a meta. Então eu falei, putz, um 70.3 é desafiador o suficiente para eu ter que treinar e me motivar para eu não morrer. Para viver o processo. Para eu viver o processo, para eu não morrer e não conseguir completar, porque é dura a prova, cara, é dura. Cara. E daí foi isso, daí a gente colocou, ele fez uma aposta comigo que ele pagaria a minha inscrição, que tanto faz, né? Sim. Whatever. Mas é sobre ganhar por ser fã, só por ser divertido. E daí, cara, esse ano eu fiz o ciclo de treinamento, né? Nos últimos 5 meses mais sério, mas nesse ano eu fiz o ciclo para fazer esse meio Iron, que foi ontem, dia 22 de setembro.
E que foi muito bem, cara. Esse aí tu apostou e ganhou alguma coisa? Ganhei a inscrição. Então, tá valendo. E, cara, me conta daí, acho que a gente passou rapidinho, mas... cara, principal insight, ou os principais insights da tua jornada de rap, porque de fato, é uma startup inacreditável, sim, né? E tu foi o responsável por trazer essa loucura pra cá. Então, o que tu tira dessa história rap, da tua trajetória, empreendedor, enfim? Cara, assim, rap pra mim foi um negócio que acertou muito bem. O que eu costumo falar, eu gosto de falar, né? Quando você tem uma empresa, você tem que entender muito bem o campo de batalha que você está entrando. Então, quando você consegue entender o campo de batalha, como os exércitos dos seus inimigos, né, estão posicionados, você tem que entender qual é o flanco que você vai entrar nessa guerra que te dê mais probabilidade de você ganhar ou ser um bom competidor nessa guerra, né? E a gente encontrou um flanco muito bom que nenhum dos outros caras que estavam no mercado estavam fazendo. Então, na época, tinha o Uber Eats, tinha o iFood, tinham outras menos relevantes. Aqui no Brasil, a gente entendeu que ninguém estava fazendo entrega de supermercado e o famoso qualquer coisa, né? Que você batia uma foto do produto, sim, que você queria, colocava a loja que tinha, o próprio entregador ia lá com um cartão, que na época não era normal, né? Um cartão que ele tinha, que era da Rappi, ele comprava, ele liberava o crédito, comprava e trazia para você o produto de qualquer coisa da cidade. Então, esse flanco de entrada foi algo que fez a gente ter um diferencial competitivo, que fez a gente crescer rápido comparativamente com os outros competidores. O segundo insight que eu tive, né, esse foi o primeiro, entender muito bem o mercado para você entender o caminho que você vai entrar. O segundo é nichar muito no começo. Então, no começo, a gente não quis conquistar São Paulo inteiro ou várias cidades. A gente pegou 2, 3 bairros de São Paulo e nesses bairros a gente teve a melhor experiência possível de rap. Os melhores restaurantes da região, os melhores supermercados da região, as melhores farmácias da região, os melhores estabelecimentos da região, uma densidade alta de entregador, para que nesse lugar a experiência das pessoas que estavam lá fossem, uou, sim, que experiência incrível. E foi isso que a gente fez. Então, como a gente fez isso naquela região, do dia para a noite, as pessoas, caramba, o que esse rap está em todo lugar? E as pessoas começavam a pedir, começavam a ter uma experiência sensacional. E daí começavam a falar para outros, para outros, para outros, e daí você vai abrindo aos poucos e aumentando para fora, né, daquele teu nicho, mas fazendo a mesma ideia de ter experiência wow. Então, isso para mim foi um grande segundo insight, porrada. E o terceiro, cara, é ter gente muito boa, que como a gente cresceu muito rápido, muitas vezes não dava para você treinar as pessoas, né, trazer gente júnior. Então, numa empresa de alto crescimento, trazer gente sênior, que já é rodada, que já passou, e você conseguir só direcionar elas, você ganha muito tempo versus contratar gente mais júnior, que você precisa microgerenciar, ou gente plena, que você precisa acompanhar mais de perto, né? Eu costumo falar isso, que a pessoa júnior você tem que microgerenciar. Você perde muito tempo, mas é muito bom, porque é uma pessoa que vai ser formatada na tua cultura, no teu jeito, e no futuro, daqui 1, 2, 3 anos, vai ser uma das melhores pessoas da tua companhia, porque vai ser moldada desde o começo. Por uma pessoa plena, você tem que acompanhar de perto, mas tem que deixar ela fazer, porque ela já aprendeu a fazer ali o operacional do dia a dia. E a sênior, você tem que direcionar. Não dá para você largar a pessoa num canto e esperar que ela tenha uma bola de cristal e que adivinha o que está se passando na tua cabeça. Então, acho que esses foram os principais aprendizados que eu tive aí nessa época. Muito bom. E aí, G4 Educação, cara, como é que começou essa história? Porque quantos anos tem a G4? G4 tem 5 anos agora, a gente começou no começo de 2019. Cara, eu conheço o Thales desde 2012, então a Rocket Internet, que a gente começou, a Canui, também investiu na Easy Taxi, então a gente dividiu o mesmo prédio, eu ficava no 7º andar, ele ficava no 9º, lá no comecinho, e a gente ficava, cara, até 10, 11, meia-noite, 1, 2 da manhã trabalhando, e o time, putz, 8, 9 da noite, já tinha ido embora, e ficava lá e a gente ficava, tipo assim, eu ficava lá trabalhando, chegava uma hora que, putz, não tinha ninguém no escritório, eu tava trabalhando sozinho, eu falei, pô, deixa eu ir lá ver quem tá lá no outro escritório, porque eu fico trabalhando pelo menos do lado da pessoa, não me sinto sozinho, né, um maluco, um ET lá um ET trabalhando sozinho, todos os meus amigos em festa, né, saindo pra balada e eu lá trabalhando. E começou assim, encontrava o Thales e outros fundadores de outras empresas que foram investidos pela Rocket, e a gente, cara, começou uma relação, daí depois o Alfredo, que já conhecia o Thales, também começou a vir cada vez mais para São Paulo, ficava na casa do Thales quando vinha para cá. E daí a gente criou um grupo de pôquer
que eu ia jogar pôquer na casa de uns amigos do mercado financeiro, comecei a convidar o Tazes, que eu gostava de pôquer, para ir junto. Eu falei, Tazes, talvez valha a pena a gente fazer um nosso, com os amigos nossos empreendedores, porque daí a gente cria uma comunidade que vai virar amigo. Essa comunidade de amigos, a gente vai começar a trocar, vai ficar íntimo para um ajudar o outro nos negócios. Eu falei, pô, muito boa ideia. Ele tinha uma casa, uma cobertura muito legal, e a gente começou a fazer lá na casa dele. E, cara, ele começou a trazer gente bacana, que é um grupo que a gente tem até hoje, super forte. E nesse... É o quê? Semanal, mensal? Não, cara, antes a gente fazia a cada 15 dias, né? Atualmente a gente faz a cada 2, 3 meses, porque putz, agora todo mundo virou pai e tal. Assim, acabou. Então, assim, mas o grupo é muito forte ainda, legal. né? Então, o grupo de WhatsApp é todo dia, né? Precisa passar muito telefone e tal. E desse grupo, a gente sempre discutiu muitos modelos de negócio, né? Que além da Canui, da Dafit, da Rappi, eu sempre investi em outras coisas e ajudei a montar outros negócios em paralelo. Então, desde 2013, 2014, eu já faço esse papel de investidor anjo mais próximo, né? E eu acertei grandes coisas nesse meu caminho, né? De investidor, ajudando a tirar do zero os negócios. Com participação grande nas empresas, negócios que deram muito certo. E eles sempre me tiveram como referência nisso. Que legal. A gente sempre, cara, trocou muita ideia sobre vários tipos de negócio. E a gente viu que era uma tendência esse lance de influenciador. A gente era muito convidado por empresas, por associações para falar das nossas experiências, das empresas que a gente tinha passado, para inspirar, mas também para ajudar empreendedores que estavam começando, ou empresas e tal, e pagam bem por isso. E a gente falou, se a gente invertesse a lógica, fizesse um evento com nós 3, onde a gente daria aula, e não seria um papo de 1 hora, seria um papo de 3, 4 horas cada um ou mais, e um dia inteiro de mentoria para tirar dúvida do que a gente fez, parecido com o que a gente fez aqui hoje. Perfeito. No Caldeira, que eu fiz aquele Pergunte-me o que quiser, Exato. que foi 1 hora com a turma, mentoria, mais o Masterclass que eu fiz aqui de 1 hora. Perfeito. Então, na hora que você junta os dois, foi a mesma coisa que a gente fez lá na época, só que você, em vez de ser 1 hora de aula, eu dou de 5 a 6 horas de aula. Sensacional. Mas, cara, 3 horas quase de Pergunte-me o que quiser. Perfeito. Com as pessoas. Então, a gente montou essa estrutura e falou, vamos ver o que dá. E, cara, teve uma repercussão fortíssima lá no começo, né, de 2019. Eu pensava que era uma demanda reprimida, porque o Thales sempre foi relevante em mídias sociais, o Alfredo também. Eu abri meu perfil naquela época, eu nunca fui muito de falar, né, fazer esse papel de conteúdo, né, de criar conteúdo. E nessa hora, basicamente o que aconteceu é que teve a segunda turma, teve a terceira turma. Cara, na quarta turma veio um público muito diferente da primeira, que a primeira foi metade galera de tecnologia, metade de negócio tradicional. Na quarta turma só era 95% gente de negócio tradicional. E nessa hora eu falei, cara, não é demanda reprimida, é uma galera que veio porque a primeira turma recomendou, a segunda turma recomendou, a terceira turma recomendou, tem um monte de gente que veio aqui recomendado, o nosso negócio de fato vai ser grande e tem um impacto positivo, porque a gente está trazendo frameworks, metodologias dessas empresas de tecnologia que crescem muito, e aplicando, adaptadas para a realidade de negócios tradicionais no Brasil. Então a gente foi mudando muito o conteúdo para atender essa galera, porque o que eu digo é igual a igreja católica. O que quer dizer a igreja católica? Né? Vou te contar aqui a história da igreja católica. Você deu confessionário. O que é o confessionário? Confessionário é o momento onde o padre ouve os problemas das pessoas e fala, olha, tua penitência é tal, vai lá, reza isso, reza aquilo. Só que na hora que ele está ouvindo os problemas das pessoas, o que ele está fazendo? Tendo insumo para na missa do domingo, do sábado e do domingo, fazer o sermão. O que ele está ouvindo o cliente. Perfeito. Ouvindo o que está mais doendo nesse momento. Ouvindo o que está mais doendo nesse momento, o que ele vai fazer? Vou criar um produto, serviço, solução, que é o momento onde ele vai falar sobre aqueles temas que mais doem. E a gente foi fazendo a mesma coisa. Ouvindo as principais dores dos nossos alunos, de gente, de liderança, de vendas, de crescimento, de sociedade, de sucessão, cara, de experiência do cliente, de finanças, de tudo, por causa das mentorias, foi elencando isso e as perguntas que tinham mais recorrência voltavam para virar aula. Sensacional. Então, ouvindo o cliente, a gente foi melhorando o nosso produto e com uma experiência muito boa, cara, isso foi fazendo a gente crescer muito rápido. Eu queria te perguntar sobre isso rapidamente, porque na conversa ali dentro, tu falou um negócio que pra gente aqui no Caldeira é
é sine qua non para o sucesso dos dias de hoje, que é hospitalidade, né? E aí agora tu falou de novo sobre a experiência, né? Isso é um cuidado, inclusive difícil de encontrar no meio educacional, né? Então, qual foi esse insight no que diz respeito à experiência ou hospitalidade? Se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Cara, assim, o que a gente percebeu é que a gente sempre quis ser uma marca premium. E a marca premium, ela tem, para você ser premium, tem algumas coisas que você tem que ter. Uma delas é a exclusividade, né? E uma entrega de qualidade percebida muito grande. Não basta você ter qualidade, também precisa parecer que você tem qualidade. Você precisa comunicar a qualidade. Então a gente entendeu alguns diferenciais competitivos que a gente tinha. São fundadores que fizeram na prática, erraram, aprenderam, ensinando. Não é um professor que nunca pagou uma folha. Sim. O cara que indo viveu ensinando. É o cara que viveu na prática aquilo que ele está ensinando. Então ele vai entender a realidade. Não vai ser uma teoria absurda. Né? Então essa é a primeira coisa que a gente entendeu que diferencia. A segunda coisa é exclusividade. Dependendo do programa que a gente tem, não é todo mundo que pode fazer. Perfeito. Então, as pessoas passam por uma entrevista. Sim, esse setup de quem é quem, para qual programa faz mais sentido, dependendo da maturidade do seu negócio, da sua maturidade como empreendedor. Perfeito. Às vezes, a segunda, terceira, quarto negócio que você está fazendo e não tem um volume ainda de receita grande, mas você pode ir num programa para quem é maior, porque você já está nessa maturidade. Então, selecionar a galera. Por quê? Porque o networking entre a galera gera muito valor. E a troca, as perguntas, as dúvidas são de alto nível para aquele programa. Então, isso também ajuda a fazer o negócio ser bom. Então, bons professores, com um processo seletivo, com uma régua boa, e daí tem o quarto ponto, que é a entrega. A entrega, os nossos lugares de aula, né? As nossas escolas. A Venue, né? Cara, são em boas localizações de São Paulo, o lugar é super bem cuidado, é bonito. E a experiência de quem está lá, como é uma pessoa alta na empresa, normalmente o dono ou um alto executivo, ele está acostumado, né, a ser bem tratado. Então a gente entendeu que esse lance da qualidade da entrega, da comida, das pessoas que estão lá, não é custo. Faz parte da entrega da experiência. E para isso o que a gente fez foi procurar gente que estava acostumado a trabalhar com hospitalidade premium. Então a gente foi para redes de hotéis que tinham gerentes, gestores dessas empresas que cuidam disso, que estão acostumados a saber que, meia-noite, 1h, 2h deu algum problema, eu tenho que resolver isso rápido. São bem treinadas e tal. E daí tem um negócio que eu aprendi com a minha esposa, que, cara, para mim foi uma das coisas mais impactantes que eu aprendi até hoje, assim, né? E ela que me ensinou. Ela é muito sábia, minha esposa. Muito sábia. Quando a gente teve nosso primeiro filho, a gente começou a ir atrás de babá para ajudar a gente, porque ela é alta executiva no Google, né? E antes ela trabalhava em consultoria. Então a vida dela também é intensa, né? Então a gente precisava de ajuda além de mim, né? Então a gente precisava de ajuda em casa. E daí quando ela trazia as babás para a gente testar, né? Ela não dava nenhuma orientação para babá. Nada. Ela simplesmente chegava, pessoal, tá aqui o bebê. Tá aqui você, é aqui que você vai fazer, ó, banheiro ali, água aqui, fica à vontade. E deixava a pessoa trabalhar. E ficava observando como ela trabalhava. Eu falei, amor, a pessoa não tem bola de cristal. Sim, como que você quer, tipo... Não, essa pessoa, ela fala assim, essa pessoa não é boa. Eu, não, por que não é boa? Pô, ó, você viu essa hora que ela tava mexendo no celular? Você viu essa hora que não tava prestando atenção? Você viu como ela faz isso, isso, isso? Eu falei, eu vi, amor, mas você tem que... Dizer pra ela. Né? Daí ela falou, amor, olha só, se eu dizer pra ela isso, vai conduzir ela... Não, se eu dizer pra ela isso, mostrar o que eu não quero, o que eu quero, o que eu não quero, na minha frente ela vai fazer. Mas eu sei que não é natural dela fazer isso. Ou seja, no momento em que eu não estiver perto, ela vai voltar àquele comportamento antigo que ela tem. E eu não quero ter alguém em casa que não seja natural essa ideia de cuidado, que é algo que eu valorizo, que eu quero em alguém cuidando do meu filho. Ou seja, eu vou nos primeiros dias deixar ela fazer do jeito dela,
E se passar No critério... nos meus critérios do que eu acho que é o mínimo satisfatório, daí sim eu vou começar a direcionar, falar que eu prefiro desse jeito, daquele jeito, ensinar. Porque eu sei sim que as pessoas podem aprender, que elas vão evoluir e que é natural que seja essa evolução. Mas para mim, eu não quero ter que trazer uma pessoa júnior que eu tenho que microgerenciar. Sim. Eu quero trazer uma pessoa ou plena ou sênior, que a plena eu preciso acompanhar, e a sênior eu só preciso direcionar. Só que na entrevista eu não vou conseguir pegar isso. Faz parte da entrevista ela vir aqui trabalhar e fazer na prática. E se eu ficar mostrando para ela como tem que fazer, ela vai fazer para eu ficar feliz. Sim. Mas na hora que voltar, ela vai voltar para a tendência normal dela. Acharam? Tem uma boa Alba. A gente te ama, Alba. Você é maravilhosa. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar sobre... Tá com a gente já desde o Gu, cara. É mesmo? Nossa, ela é muito maravilhosa. Deixa eu te perguntar sobre... Cara, hoje em dia tá essa... A gente vê empreendedores, empresários que viram um desafio que é... Eu preciso estudar agora sobre metaverso, eu preciso saber sobre AI, eu preciso falar sobre blockchain, eu preciso... E uma angústia em aprender todas as novas tecnologias, né? Quando a gente escuta e vê muito das discussões, é que a perspectiva de gestão de um negócio, ela tá para além de uma tecnologia X ou Y, né? O que eu queria te perguntar? Empreendedores que estão iniciando o seu negócio, o que eu acho que para ti é os 2 ou 3 skills mais importantes, ou o skill mais importante de um início de trajetória? Vamos lá. Acho que assim, a primeira coisa é ter claro que se você está começando a empreender agora, você tem que ter claro que o caminho... Vamos lá, você tem que ter claro os objetivos pelos quais você começou a empreender. Então não é skill, eu vou falar aqui primeiro de objetivo. As pessoas olham o palco, e olham o sucesso, e olham o que a mídia mostra, que é só o lado bonito da coisa. Elas não mostram o backstage, não mostram a cozinha. Só mostra o prato lá. Sim, o lado que você vai comer. É da... só o lado bonito. E nas mídias sociais, muitas vezes você também só vai ver o lado bonito. E todo mundo acha que é fácil chegar lá. Acha que putz, você vai começar a empreender, pronto, acabou do dia para noite, você vai ficar multimilionário, né? E acha que é fácil. E a verdade é que o sucesso não é linear, né? Não é, putz, eu tive a ideia, eu começo a executar, eu chego lá. Cara, a jornada para o sucesso é uma loucura. É alto, baixo, volta para trás, vai para frente. Cara, assim, e se você não tem muito claro o porquê que você começou aquilo, na hora que você estiver lá embaixo, você vai desistir. Perfeito. Clareza de objetivo. Clareza de objetivo e o porquê você está fazendo aquilo tem que ser claro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você tem que conhecer muito bem sobre o cliente que você quer atender. E quando você está no começo, você não tem nem claro quem que é teu cliente, nem quem que é teu produto. Então, para quem está tirando um negócio do 0 para o 1, né, eu vejo que são 3 tipos de pessoas diferentes. 0 para o 1, para o 10 e do 10%. Perfeito. Do 0 para o 1, que é muito o papel do fundador, tá conversando muito com o seu cliente. Então, cara, se você tem algo B2B, cara, você vai ter que conversar com 50, 100 donos de empresa para entender de fato qual que é a dor, qual que é o problema, cara, qual que é o desejo desse cara, para você conseguir pensar no produto, serviço ou solução para conversar, ouvir, já ir testando. Vou dizer aqui e ali, será que isso dá? Então, 50 a 100. Cara, se você tá falando no B2C, você vai ter que conversar, cara, de 300 a 500 pessoas para de fato achar, putz, quem que é o público, é esse segmento, aquele... minimamente... Exato, porque, cara, na hora que você começar a conversar, tipicamente na hora que você olha para baixo, ela é muito heterogênea. Tem um negócio de cada e você não consegue entender padrão, mas você começa a conversar com cada um deles, você fala, putz, conversei com essa empresa grande dessa indústria que tinha essa dor. Conversei com essa empresa pequena dessa outra indústria que tinha outra dor. Daí você começa a achar padrão quando você vai conversando com as... E daí você começa a conseguir falar, olha, aqui eu tenho um subgrupo de empresas grandes desse setor, um grupo médio de empresas médias desse outro setor, de pequenos desse setor. Cara, esse tem essa dor clara, esse tem essa dor clara, esse tem a dor clara. Deixa eu olhar o meu chão de batalha, né? Putz, aqui tá aqui, já tem esses competidores, eu consigo entrar nesse flanco. Esse eu consigo entrar nesse flanco, esse eu consigo entrar nesse flanco. Putz, parece que esse daqui é mais fácil para eu entrar do que esses dois outros, porque aqui já tem muita gente grande. Putz, achei, vamos para lá. Perfeito.
Então, ter essa qualidade do que a gente chama de discovery, que é da descoberta, para mim é muito importante nesse empreendedor que está começando. Isso tem a ver o quê? Um pouco com vendas, com soft skills, de saber, entender. Só que isso tem muito a ver também com o seu setor. Se você é um cara de tecnologia que está fazendo isso, você vai ter que conversar com os seus clientes para tentar achar. Porque muitas vezes a gente vai criar um produto que não tem necessidade, mas para a gente é a maior maravilha do mundo, porque resolve o teu problema. Cara, é o teu problema, não o problema de um grupo de gente maior, um grupo de empresas maior que esteja disposto a pagar por aquele problema. Perfeito. Então, acho que esse é um outro skill importante. Resiliência é importante, porque você vai tomar muita porrada na cara. Então, esse primeiro é descoberta e venda. Resiliência, cara, e o terceiro, quando começa a crescer um pouco mais, é trazer gente boa. Perfeito. Cara, trazer e motivar, liderar, para mim, assim, é o que vai fazer a diferença no curto, médio e longo prazo. Ter gente boa, liderar gente boa. Demais. Deixa eu te perguntar uma, que a gente passou agora recentemente pelas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, né? Pouco tempo antes a gente passou pela pandemia e as crises viraram uma constante, né? Então, assim, eu queria te perguntar como gestor, né, como empreendedor, estoura uma crise na vida, né? Como é que é a tua maneira de resposta, né? Porque a gente percebeu aqui durante as enchentes muitas empresas batendo cabeça, não sabendo ao certo por onde começar. Então, que recomendações que tu daria, assim, para... Entendendo que as crises são constantes, né? O que se faz nesse momento? Cara, vamos lá. Eu já passei por muitas crises na minha vida, dos mais diversos tipos diferentes. E a primeira grande crise que eu passei na minha vida foi na Canoe, quando a gente meio que quase quebrou a Canoe, né? E de lá para cá, eu fiquei casca grossa. Sim. Quando você tem uma crise. A primeira coisa que você tem que fazer é, cara, respirar fundo. Conseguir abstrair, porque na hora que o problema acontece, tipicamente o que acontece é que o nosso lado racional desliga, e o nosso lado emocional se aflora. E você tem um rush, você tem uma aceleração de adrenalina com que faz que você não consiga pensar de maneira lógica sobre o problema e se afastar do problema. Perfeito. Porque você acha que você não vai conseguir acabar com resolver aquilo, né? E isso faz com que a sua tomada de decisão seja muito pior do que uma tomada de decisão lógica. Então, a primeira recomendação que eu dou é respira fundo, calma, e fale para você mesmo: eu vou resolver esse problema. A primeira coisa que você tem que falar: eu vou sair do lado de lá. Acabou. Na hora que você colocou isso na tua cabeça e é verdade, vira verdade. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito, do Rapa, a música é Anjos. Tem um final dela que ele fala um refrão assim: a fé na vitória tem que ser inabalável. Essa frase para mim é a frase, cara, que é a frase de todo empreendedor ou todo mundo que quer conquistar algo grande. A fé na vitória tem que ser inabalável. Fé, inabalável, vitória. Quando você realmente acredita do fundo do seu ser, você tem fé, e ela é inabalável. Cara, eu acredito que isso vai dar certo. Quando você não está em crise. Quando você está em crise, eu acredito que eu vou sair do lado de lá. Se você tem isso inabalável, você vai sair do lado de lá. Só que daí você tem que dar 2 passos para trás, você tem que sair do problema, abstrair, racionalizar e falar: beleza, o problema já está aqui. O que eu faço para começar a resolver ele? E daí não adianta você querer comer o boi inteiro. Sim. Você tem que comer o boi aos bifes. E comer o boi aos bifes, você tem que dividir o problema maior em problemas menores. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? O que é a segunda? O que é a terceira? O que é a quarta? O que é a quinta? E tipicamente numa crise, você vai meio que confundir. Ah, preciso fazer isso porque você já está pensando para frente. Não, cara. Não é o problema pro meu de hoje. É o meu problema pro meu daqui 2 dias. Daqui 2 dias eu não sei o que vai estar acontecendo. O que eu posso fazer agora para resolver esse problema agora? E muitas vezes é esperar. Cara, espera. Não tem que fazer espera. Espera que vai acalmar, espera que a poeira vai baixar, espera que a água vai baixar, porque agora eu não posso fazer nada. Eu poderia ter feito antes. Putz, eu vi que a água estava subindo. Sim, com água. E percebi que a água estava subindo e eu tinha equipamento caro no térreo. Pô, eu posso colocar ele em cima da mesa. Foi o que vocês fizeram aqui.
Só que eu não imaginava que ia subir 2 metros de altura. Então, mesmo colocar em cima da mesa, Perfeito. putz, não deu em nada, mas você podia até pensar, pô, isso daqui que talvez é mais caro, deixa eu levar pro segundo andar, porque no segundo andar, de fato, Perfeito. não vai dar. Então, o se preparar pro pior ajuda também, Sim. né? Que é o fear O setting fear que eu te setting. falei, né? Então, cara, a primeira coisa é calma, saber que vai melhorar, fazer esses planos pequenos para ir resolvendo. E, cara, um ponto que é muito importante, trazer gente de fora para te ajudar. Você não tem, mesmo que você seja a pessoa mais racional, você não tem a visão calma e desapegada que você deveria ter no meio de uma crise de como resolver ela. Trazer gente de fora para te ajudar a pensar, Perfeito. que já passou por isso e te ajudar a gerir a crise, independente de qual que ela seja, vai te ajudar muito a tomar melhores decisões. Demais. Cara, perguntinhas rápidas que a gente sempre faz. Livros que te marcaram e que tu sugere, que, enfim, que tu indica, tem alguma coisa? Ou se tu é mais de séries, de, enfim, filmes, documentários. Cara, livros, ó, eu vou pegar aqui as séries que eu tenho aqui no Audible, que eu não leio o livro, eu escuto o Tu livro. escuta livro. Vamos ver se funciona aqui. Ó, minha biblioteca. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, aqui ó. Tem um que chama Wanting, do Luke Burgess. Esse livro não é nenhum livro super famoso, mas ele conta de uma teoria do René Girard, que é um filósofo famoso francês, que deu aula nos Estados Unidos por muito tempo, que ele fala da teoria mimética. O que é a teoria mimética? É a teoria de como o ser humano aprende, imitando os outros. E na imitação dos outros, ele explica muito sobre todos os conflitos que existem na sociedade e sobre os desejos que a gente tem, de fato, quais são os nossos e quais são os desejos que foram influenciados por pessoas perto ou por pessoas longe da gente. E muitas vezes a gente não entende que os nossos desejos, né, que é wanting, querer, que os nossos desejos muitas vezes são influenciados por outras pessoas. E você não ser intencional, de fato, no porquê do que você quer aquilo realmente, pode Clareza te levar... dos objetivos, né? Clareza dos objetivos. Não clareza, mas o porquê você quer o objetivo. Perfeito. É antes da clareza. Sim, É por que eu quero isso de fato. perfeito. Né? Eu tô querendo porque eu realmente quero, porque eu fui influenciado por alguém a querer isso. Tem muito a ver com pensamento independente. Eu fui uma pessoa que sempre tive um pensamento independente, que fui contra a manada, contra a maré em muitas vezes da minha vida. Só que quando você tem claro isso, do para onde você está indo, por que você quer ir lá, e você consegue ter um pensamento independente, ótimo. Perfeito. Você vai embora. Então, cara, esse livro é muito, muito legal. bom, Wanting. E, cara, tem vários outros. Tem um outro que eu adoro também, que eu li lá nessa época que eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Que era um momento de muita autorreflexão, que chama Man's Search for a Meaning, do Viktor Frankl. Claro. Eu vou falar só esses dois, tem vários outros aqui bons. Deve ser pesadíssimo, né? Ele é um livro sobre um médico na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era judeu e ele virou médico de um campo de concentração e depois ele criou toda uma teoria filosófica e psiquiátrica, psicológica, falando sobre o que diferenciava os prisioneiros, né, de guerra, os judeus que ficavam lá no campo de concentração, passando por todas aquelas maluquices que aconteceram, né, naquela época, quem conseguiu sobreviver e quem não conseguiu sobreviver. E ele falou que a grande diferencial é que as pessoas que conseguiram sobreviver, mesmo dentro de todas aquelas atrocidades, foi quem tinha um porquê de querer sair muito claro versus os outros que não tinham porquê. E o fato de você não ter o porquê, eles desistiam no meio do caminho. Um pouco da fé inabalável ali Isso se mesmo. confunde. Cara, tem vários outros aqui. O último que eu vou falar, eu sei que era rápido, mas é bom para quem está empreendendo, que é o do Tony Fadell. Deixa eu ver aqui o nome dele. Build. Já ouviu falar esse daqui? Não. Sumiu aqui agora. Mas é o Build, do Tony Fadell. O Tony Fadell foi o cara que inventou o iPhone, o iPod. O iPod. E que depois virou o iPhone. Não é que ele inventou, ele era o cara que liderava o time da Apple que fez isso. Sim. Ele conta toda a trajetória de como isso foi Irado. feito. É do Sim. caralho, assim, pra quem tá... Bastidores. E conta, tipo, do tipo de pessoa, como você faz produto e tal. Então, pra quem tá construindo, Build, né, de construir, do Tony Fadell, baita Muito livro. legal. Cara, Era pra ser rápido, não, né? mas ótimo. Foi E mal. aí eu ia te perguntar, 2 ou 3 empreendedores, ou um empreendedor, empreendedora que tu acha que, assim, puta, referência hoje, que tu admira
e que tu tira o chapéu, admira a trajetória, que admira as organizações, Brasil, mundo, tanto faz? Cara, é muito difícil falar uma pessoa, né? A gente tem muita referência boa no Brasil e fora do Brasil. Cara, eu acho que em termos de visionário e conseguir meio que mover o mundo, um marqueteiro de primeiro é o Elon Musk, né? Sim, Putz, é o cara do... leiam a última biografia lá Walter dele que foi Isaacson, feito, cara, sensacional. Cara, aqui no Brasil é muito difícil de falar de um, que tem muita gente boa, assim, cada um no seu lugar. Tem uns que... Aqui no Sul é muito conhecido, o Marciano. Sim. Cara, pra mim ele é uma baita referência, é um cara que faz coisas aí incríveis e que muitas vezes se expõe pouco pro público. Bem mas, pouco. cara, é um super low profile, mas é um cara, assim, quando você conversa com ele, cara, especial. Pois aqui no Sul tem muita gente boa. É difícil de falar de uma pessoa. Não, boa. Cara, e deixa eu te pedir, assim, como último recado, a gente fechando aqui, o Caldeira tem hoje trabalhado para construir um Brasil mais empreendedor, mais inovador, né? Que de alguma maneira olhe para um país mais rico em oportunidade, né? Tu falou muito sobre a tua visão e o teu sonho para os teus 95 anos, né? Se tu pudesse dar, assim, os teus 2 centavos sobre qual é o teu sonho para o Brasil, tua visão para o Brasil, o que tu diria? Cara, eu acredito que é um pouco do que a gente tem como missão no G4, né? A missão do G4 é criar 1 milhão de empregos até 2030 através dos nossos alunos. A gente já passou a barreira dos 500 mil, então daqui a pouco, né, de novos empregos. Uhum. Então todos os alunos que passaram no G4, a gente a cada 3 meses faz uma pesquisa com eles para entender, cara, quando eles entraram, quanto eles tinham, como eles estão agora, né, e a progressão disso. Uma coisa que a gente acredita é que a educação pode mudar o Brasil. E a educação empreendedora é o que vai mudar o Brasil. No fim do dia, entra governante, sai governante, cara, independente de esquerda ou direita, quem está no governo só quer se perpetuar no governo, né? É uma máquina pública difícil que a gente tem no Brasil, é estrutural e os incentivos de quem está lá para mudar qualquer coisa são muito baixos. E no fim do dia, quem gera emprego, quem toma risco, quem faz o Brasil progredir é o empreendedor. Então, quando a gente criou o G4, né, depois que a gente viu que era um negócio de verdade, a gente começou a pensar de fato, cara, qual que é o nosso porquê, né, de estar aqui no mundo. E eu já acreditava em educação, meu primeiro negócio que deu errado foi de educação. Eu sempre, nós sócios, sempre acreditamos, né, que a educação pode mudar. Então, se eu educo o dono do negócio e faço ele crescer com mais eficiência, ele vai entregar mais valor para a sociedade, porque ele vai fazer produtos, serviços que são melhores, com preços ou valores, né, de entrega melhores, e vai ter mais lucro. Se ele está tendo mais lucro, o empreendedor não é bobo. Ele não vai pôr todo o lucro no bolso, ele vai reinvestir na companhia, e reinvestir na companhia ele vai entregar mais valor para o cliente final, mas também vai entregar mais, vai contratar mais gente e também vai fazer toda a rede que está em volta dele, de fornecedores, crescer junto. E, cara, quando você emprega a gente, você diminui o desemprego. E quando você diminui o desemprego, né, quando você traz gente, você, cara, consegue dar a essa pessoa um salário que ela consegue, né, fazer a própria família dela depender menos do Estado, pagando uma própria saúde para ela melhor, se alimentando melhor, pagando uma educação privada para os filhos melhor. E, sim, cara... o empreendedorismo como uma alavanca social. Isso. Né? E isso faz com que, cara, você tenha uma espiral positiva. Muito legal. Que, cara, que sempre cresce. Então, assim, eu acredito que se a gente conseguir, através do empreendedor, que é quem contrata, fazer esses caras serem mais produtivos, melhores, crescerem com mais eficiência, consequentemente a gente vai ter menos desemprego. Tendo menos desemprego, a gente vai precisar que os empregos que existam, né, qualifiquem. Sejam qualificados. E isso vai fazer com que as próprias empresas tenham que qualificar mais as pessoas. As empresas vão subir, vão ganhar eficiência. Isso vai fazer com que, cara, todo o mercado brasileiro mude de patamar. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, o que eu desejo para o Brasil é que invista mais em educação empreendedora, porque daí a gente não vai precisar depender da educação pública se todo mundo conseguir pagar uma educação privada para os próprios filhos. Demais. Nardon, obrigado pela vinda. Obrigado a você, cara. E tamo junto. Parabéns, cara. Baita sucesso aqui. Negócio sensacional. Quem ainda não conhece o Instituto Caldeira, cara, venha conhecer. Traga a sua empresa aqui. Apoie esse projeto. É um projeto, sinceramente, eu devia ter vindo antes, né? Aquele negócio famoso. Tudo tem seu tempo. Deveria ter vindo antes, mas assim, é realmente sensacional o que vocês estão fazendo aqui. Esse movimento é muito legal. Então, apoie aqui.
e faça com que isso aqui em Porto Alegre e o Rio Grande do Sul seja ainda um estado muito mais produtivo, né, cara? Aqui, para mim, é onde os meus antepassados vieram, né? Eles são italianos que vieram aqui para o sul, né? Bento Gonçalves, ali na região, outras regiões aqui do sul, acharam um caminho por aqui, depois migraram para outros estados, onde eles, cara, né, fizeram. Meu avô foi agricultor a vida inteira, tinha um sítio, meu outro avô trabalhava para quem era agricultor, então o sul, o gaúcho, é um povo muito resiliente, muito trabalhador, né, faca na bota, que fez o Brasil virar o que é. E para mim, cara, assim, demais. É o que tem que continuar fazendo, tem que ser um povo empreendedor que faz negócio. Os gaúchos são brabo, meu. São brabo. Demais, obrigado, valeu, meu. viu? Tamo obrigado. junto. Valeu. Valeu.